Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Prontos para continuar falando sobre a tabela periódica? Pegue o caderno, o livro, caneta e vamos começar. Hoje vamos falar sobre a classificação dos elementos. Na aula passada a gente viu toda a divisão da tabela periódica, como ela estava organizada. Hoje a gente vai trabalhar em cima dessas classificações, que a gente já viu um pouquinho na aula passada, e as propriedades dessa separação. Então, primeiro a gente vai separar a tabela em três blocos, que são os metais, os ametais e os gases nobres. Para fazer essa separação, a gente tem que se ligar em uma coisa. Primeiro, nos metais, que eles compõem 80% da tabela periódica, então é a maioria. Primeiro, vamos destacar ele. A gente procura essa escadinha que eu até mostrei para vocês na aula passada e procura a frase até assim Brasil. Os elementos que compõem essa frase que a gente vai encontrar essa escadinha. Então, dessa escadinha para cá, todo mundo é metal, tirando o hidrogênio. Então, qual é a propriedade desses metais? Vamos lá ver. São sólidos, então todos os elementos são sólidos, tem brilho metálico e cor característico. Então, a maioria dos metais vai ter brilho e cor metálico, prateado ou acinzentado. O ouro vai ser amarelado e o cobre avermelhado. São maleáveis, então a gente consegue moldar o estado físico deles. São ductíveis, que essa propriedade a gente viu no livro anterior, no livro 1, que a gente consegue formar fios com eles. São condutores de energia e calor, são bons condutores de energia e calor, tá? Então são propriedades bem específicas dos metais. Agora, em azul, a gente vê os ametais, que é o hidrogênio e essa galerinha aqui em cima. E aí, quais essas características desses ametais? São o contrário dos metais. Então, eles estão em vários estados físicos, temos gasosos, temos sólidos, o único que vai ser líquido é o bromo. São maus condutores de calor e energia e eles não brilham, tá? Então, essa galerinha de azul. Essa de preto, que é essa última coluna que a gente já conhece, que é a família dos gases nobres, ele vai ter justamente essa classificação. São os gases nobres, são gases, como o nome já diz, tem baixa reatividade e alguns são inertes, tá? Então, tendo essa propriedade em mente, tem como a gente ter uma noção melhor de cada elemento químico, né? Quando a gente for vendo, ele já vai ter a ideia. Ah, é um metal, então ele vai ter essas propriedades. Ah, é um metal, então eu já sei como são os ametais. Gases nobres, bem simples também. Tá bom, galerinha? Tudo ok? Vamos para a próxima. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as propriedades periódicas e aperiódicas. Deixa eu trocar esse quadro para vocês. Pronto, galerinha, já troquei o nosso quadro e agora a gente vai começar a ver propriedades aperiódicas e periódicas. Vamos começar pelas aperiódicas. Como o nome sugere, aperiódicas, ela não vai se repetir, tá bom? Então, primeiro, temos massa atômica, que ela vai crescer de acordo com o aumento do número atômico. Nossa tabela é organizada pelo número atômico de forma crescente e a massa atômica vai acompanhar isso. De acordo com que a gente vai andando na tabela e for aumentando o número atômico, a nossa massa também vai aumentando. Que vai ser diferente do calor específico. No caso do calor específico, ele vai decrescer à medida que o número atômico aumente, tá? Então, uma coisa é ao contrário da outra. A massa atômica vai de acordo com a nossa tabela, com o número atômico, ele vai crescendo de acordo, e o calor específico vai decrescendo. Pronto, pessoal. De propriedades aperiódicas, vai ser só essas duas mesmo. Agora, vamos começar a ver as propriedades periódicas, que a gente vai dividir em duas partes. Vamos começar agora vendo nesse vídeo e no próximo vídeo. Na próxima aula, a gente continua. Vamos dividir em duas partes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vamos ver essa propriedade, que vai ser o raio atômico, tá? Que vai ser muito importante para os nossos estudos. O raio atômico, primeiro, como é medido esse raio atômico? É medido aqui do núcleo até a última camada da eletrosfera desse átomo, tá bom? Então, isso aqui vai ser o raio atômico. E ele vai crescer de cima para baixo. Então, aqui embaixo na tabela periódica, esses elementos que estiverem aqui embaixo vão ser maiores, vai ter um raio atômico maior. Por quê? Porque eles estão no período 7, então eles vão ter muita camada, tá? E vai crescer da esquerda para a direita. Vamos lá vendo essa questão da camada.
Aqui eu representei o núcleo e uma camada, tá? De um elemento químico. Agora pense se ele estiver no segundo período, ele teria uma outra camada, tá bom? Então a gente tem duas camadas, quer dizer, esse raio atômico está maior. Então o raio vai ser medido aqui, do núcleo até aqui. Então perceba, quando a gente tem uma camada e duas camadas, esse raio vai aumentar. Então é uma coisa que vocês têm que ter na mente de vocês. Que o raio atômico está ligado a isso, né? A quantidade de raios, desculpa, a quantidade de camadas que esse elemento vai ter, tá bom? Então quanto mais camadas, maior vai ser o tamanho do nosso átomo. E lembrando que esses átomos têm dois tipos de energia aqui dentro. Primeiro, de atração do núcleo com os elétrons e de repulsão eletroelétrica. Quanto mais elétrons tiver na eletrosfera, ele vai ter essa repulsão, eles vão precisar de espaço, tá? E o núcleo, quanto maior o núcleo, quanto mais próximo a gente tiver no núcleo, mais capacidade de atrair esses elétrons para pertinho dele, tá? Mas essa eletrosfera deixar mais pertinho do núcleo. Então temos repulsão eletro-eletro, eletro-eletro e atração núcleo-eletro, tá bom? Fechado? E agora, seguindo nessa mesma linha de raciocínio do raio atômico, vamos ver o raio iônico. Então, os elementos químicos eles estão fazendo o quê? Fazendo ligações, ganhando e perdendo elétrons. E isso vai influenciar no seu tamanho, tá? Então, quando a gente tem um átomo neutro, ele vai ter um raio maior do que um raio de um cátion. Porque o que acontece com os elementos que são cátions? Ele costuma perder elétrons. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Temos aqui o potássio, eu só escrevi o final da distribuição eletrônica deles, tá, pessoal? Então, na distribuição eletrônica do potássio neutro, 3p6, 4s1. No caso, ele é muito propício de perder esse um elétron nessa camada 4. Ele perdendo esse elétron, o que acontece? Quando ele se transforma no cátion, ele fica só com 3 camadas. Então, ele perdeu uma camada ali, então o raio daquele átomo diminuiu, tá bom? Então, o raio desse elemento, quando ele está neutro, é maior do que quando ele é um cátion, entendido? Vamos ver o que acontece agora com os ânions, tá, pessoal? Os cátions perdem e os ânions ganham. Então, esse raio do elemento neutro vai ser menor, quando ele estiver neutro, do que quando ele for um ânion que ganhar um elétron. Por quê? Lembra aí. Olha só. A distribuição eletrônica do cloro, 3s2, isso é só o final, tá? 3p5. Quando ele ganha um elétron, ele fica com 3p6. Pessoal, ele continua com a mesma quantidade de camadas. Não são 3 níveis. Mas o que aconteceu? Ele ganhou um elétron. Lembra pra vocês que eu falei da repulsão eletro-eletro? Então, quando esse elétron entrou aqui, nessa camada, ele está disputando espaço. Então, ele vai ter essa repulsão eletro-eletro, vai expandir, vai aumentar esse raio atômico desse átomo. Então, lembra sempre que do ânion, quando ele ganhar esse elétron, vai ficar maior do que quando ele era neutro. Fechou? Então, isso aqui é o nosso raio iônico. Outra propriedade periódica que a gente vai observar é a energia de ionização. Pessoal, essa energia de ionização, a gente fala quando a gente tem um elemento no estado gasoso e ele ganha energia, tá? Para perder o elétron. Então, a energia que esse átomo, que a gente precisa fornecer esse átomo para ele perder um elétron. Então, a energia iônica é isso. Ela vai crescer. O contrário, observa aqui, do raio atômico. Então, vai ser da esquerda para a direita e de baixo para cima. Esse é o crescimento dessa energia iônica. E outra coisa muito importante é isso aqui. A primeira energia de ionização vai ser menor do que a segunda. Então, para a gente arrancar um elétron desse átomo gasoso, a gente vai fornecer uma energia. Para tirar um segundo elétron, a gente vai precisar de muita mais energia, tá? E para arrancar um terceiro elétron, vai ter mais energia ainda para tirar esse elétron desse camarada. Tá bom, pessoal? Essa é a primeira parte, então, das nossas propriedades periódicas. Observe para onde cresce, para que lado, de cima para baixo, de esquerda para direita, tá bom? Para não confundir, tá? Preste atenção nessas representações
E aqui ter um pouquinho de cuidado na questão só do crescimento do raio atômico. Tá bom, pessoal? Então, visto isso, eu gostaria muito que vocês tentassem responder algumas questões, pelo menos de praticando, tá? Para quando a gente tiver a nossa videoconferência, a gente conseguir debater melhor as nossas dúvidas, tá bom? Um beijão para vocês, bom estudo!